Glória a Deus. Onde estão os homens de valor da Filadélfia? Glória a Deus. Guerreiro, abençoado, valente, valoroso. Essa é a verdade de Deus a teu respeito. Glória a Deus. Maravilha nós estarmos aqui todos juntos na casa do Senhor nessa quarta-feira. Você é valente. Renunciou ao futebol, está aqui. Nossa, que é isso? Isso é virtude, isso é presença de Deus no nosso meio. Amém, queridos? Glória a Deus. Que é isso, hein? Ó, deixou o menino Ney pro lado de lá e tá aqui na presença daquele que é grande, daquele que é santo, daquele que é fiel, daquele que é glorioso, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Amém? Rapidamente, abra sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 2. Quero compartilhar uma palavra com vocês. Gênesis capítulo 2. Você que está em casa nos assistindo, esta é uma celebração para homens de valor. Se você está aí conosco, Deus te abençoe. Olha, que a graça e a paz do Senhor Jesus, ela entre agora aí na sua mesa, na sua casa. Ou você, homem valente e valoroso, que vai assistir essa live posteriormente. Senhor Jesus te abençoe. Diz assim a palavra do nosso Deus, versículo 4 em diante. Esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Amém, queridos? Glória a Deus. Quero falar um pouquinho com vocês nessa noite, nesse nosso esse primeiro encontro dessa nossa jornada. Serão 12 celebrações ao todo esse ano, para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. Irmãos, eu quero ver você aqui em todas elas, porque uma está vinculada à outra, uma está ligada na outra, e cada mensagem ela vai complementando a parte de um grande pacote que Deus deseja nos dar, nos entregar esse ano para a nossa edificação. E essa primeira mensagem do dia de hoje, ela fala a respeito do nosso propósito, ela fala a respeito do nosso chamado, ela fala a respeito da nossa identidade como homens de valor. Eu gosto de sempre, às vezes, pegar os meus filhos e sair, para fazer alguma caminhada no meio, fazer alguma trilha, subir alguma montanha. Recentemente nós reunimos aí alguns homens de valor para subir até ali a Serra do Totem, e foi um dia maravilhoso, uma trilha mais selvagem que aquela serra ali do Carmo, que é uma serra mais gourmet, vamos dizer assim, mais pavimentada, embora seja mais íngreme, mas ali a do Totem ela tem um pouco mais de natureza, então ela é um território mais hostil, por assim dizer. Enfim, quando nós estamos num lugar como esse, irmãos, não é simplesmente um momento de lazer, não é simplesmente um momento onde nós estamos ali gastando um tempo uns com os outros, estamos nos divertindo, estamos compartilhando experiências, estamos discipulando uns aos outros, mas ali o que acontece primariamente, o que está acontecendo naquele momento é o homem se conectando com a essência do seu coração. E eu peço que você preste bastante atenção em relação a isso. Quando nós estamos num ambiente como esse, estávamos subindo ali, de repente, quando já estávamos quase no topo, todo mundo suado, você ouvindo só o suspiro do pessoal já cansado, você chega lá em cima, então bate uma chuva, e a gente escondido atrás de uma pedra tentando cortar um pouco daquele vento, tomando café, o café misturando com chuva, o pão com carne ali misturando, com os pingos de chuva batendo no lombo. Enfim, todo mundo feliz, todo mundo contente, todo mundo compartilhando as experiências que Deus tem nos dado, que Deus tem feito no nosso meio. Isso não é simplesmente um momento de discipulado, não é um momento de lazer, não é um momento assim para passar um tempo entre amigos, entre irmãos.
Mas o que está acontecendo ali é o ser humano, é o homem de valor, buscando a conexão com a sua verdadeira essência. Do que eu estou falando? Eu estou falando que nós, no nosso coração, primariamente, no nosso coração, como estrutura, nós temos uma sede de aventura muito grande. O homem, ele tem uma sede de aventura, de desbravamento. Preste atenção, quando você se lembra das navegações, o que é que moveu aqueles homens com aqueles barcos para dentro do mar naquela época? O que é que mobilizou aqueles grandes navegadores naquele século para desbravar o desconhecido, senão a essência do homem, que é uma essência de um homem herói, de um homem aventureiro, de um homem que desbrava. O homem, o coração do homem, ele é feito de propósito, ele é feito de aventura, ele é feito de valentia. E eu coloquei uma frase aqui, ele é feito de heroísmo selvagem. Nós temos essa tendência a se arriscar. E eu digo a vocês, o homem, ele foi criado por Deus para morrer. O homem foi criado para morrer. Perceba você que tudo aquilo que Deus deseja preservar, ele ergue toda uma estrutura ali ao redor, e ele tece ao redor toda uma estrutura de proteção. E é por isso que a Bíblia, a palavra de Deus, as Escrituras, elas cuidam da mulher de uma forma sublime. Nenhuma outra cultura daquela época, ali ao redor dos povos do judaísmo, você veria tamanho cuidado da parte daquela cultura com as mulheres, com as crianças, com os órfãos, com as viúvas, com os vulneráveis. Mas Deus, ele se preocupou com detalhes. Se você vai ler o livro de Levítico, você vai ver minúcias, Deus cuidando daquilo que ele quer preservar. Mas eu quero que você entenda que Deus, ele coloca sempre o homem na linha de frente. Foi Pedro que foi martirizado, foram os apóstolos que foram martirizados. Primeiro nós temos ali toda uma linha de frente, de guerreiros que estão indo à frente das suas esposas, dos seus filhos e dos vulneráveis. Então o homem, ele foi feito para morrer. O homem foi feito para sacrifício. Guarde esta palavra. O homem foi feito para cumprir a figura de Cristo nessa terra. Cristo que deu a sua vida na morte em prol dos pecadores. E esta é uma morte de doação, é uma morte de aventura heróica. Eu estou dizendo nesta noite de uma causa pela qual nós desejamos queimar a nossa vida. Um desejo espiritual escrito na alma do homem. Entenda uma coisa, se lembre de quando você era ainda um rapaz, ainda uma criança. Se lembre do desejo de desbravar, do desejo de aventura, das muitas as artes que a gente fazia na roça, não é? Às vezes, uma vez eu soltei um trator, ladeira abaixo, eu e meu primo Samuel, a gente soltou aquele trator, meus queridos, aquilo quase que pegou um rapaz, e isso nós fizemos movido por sede de aventura, né? Era aquele time todo que tocava o terror na fazenda, às vezes ali. E eu me lembro de várias vezes o administrador, o gerente da fazenda, chegar, bater na porta lá do papai e dizer para ele: ó, teu filho aprontou de novo lá no curral, fez isso, fez aquilo outro. Porque sempre a gente estava se movendo e se enfiando em muitas enrascadas por conta deste espírito aventureiro. Entenda uma coisa, desde criança, isso já é algo que está evidente no coração do homem, está evidente no coração do varão. E eu digo para vocês, preste atenção nas Escrituras. Moisés, ele não encontrou Deus no shopping. Moisés, ele não teve um encontro com Deus num shopping, sentado, carregando ali, né, uma sacola de uma determinada marca, não é? Que vende aqueles bermudão lá, né, Fábio? Daquele jeito lá. Então, assim, não foi lá nesse espaço. Mas Moisés, ele tem um encontro com Deus quando ele estava lá no topo do Monte Sinai. Ele estava no meio do lugar mais hostil. Ele tinha empreendido uma jornada de aventura. Ele tinha, com o seu coração selvagem, subido aquela montanha dias e dias. Olhe para as Escrituras. Jacó, ele não lutou com um anjo ali no videogame, sentado no sofá. Mas Jacó, ele estava com o coração cheio de adrenalina, pulsando, frente a um grande perigo que viria logo ali na frente dele. E agora ele coloca a família em segurança, ele coloca os filhos em segurança, ele faz passar os seus filhos e ele fica no vale, o vale de Jaboque, e lá ele tem um encontro com Deus, no meio de um cenário de aventura. Não era um cenário de comodismo, e é isso que eu quero chamar a sua atenção. Não era um cenário de sofá,
não era um cenário ali de comodidade, era um cenário onde havia um homem disposto a desbravar, havia um homem disposto a lutar, havia um homem com propósito, havia um homem com chamado, havia um homem com uma identidade toda ali. Olha, a você, varão que está aqui nessa noite, eu quero perguntar e que você seja muito sincero, que você responda para si mesmo nessa noite, o que é que queima o teu coração? O que é que atiça o teu coração? Durante a semana, o que é que de fato queima o teu coração, faz arder o teu coração? E essa resposta, ela diz muito a respeito à nossa identidade. Observe a vida moderna, vamos fazer um paralelo de dois ambientes. A vida moderna, como é que o homem vive? Nós vivemos o dia inteiro checando os nossos e-mails, nós passamos o dia inteiro olhando a nossa agenda, nós passamos o dia inteiro emitindo nota fiscal ou requisitando nota fiscal, repondo estoque, fazendo compra, sentado num escritório, calculando lucros, trabalhando, muitas das vezes, de uma maneira desordenada. Nós vamos entrando semana e saindo semana numa rotina que está domesticada. Uma rotina que está domesticada, o trabalho, a rotina, a vida moderna domesticou o homem de valor. Ela deixou o homem mole, ela deixou o homem acomodado no raso. E como se não bastasse, preste muita atenção, você precisa ter esse insight, isso precisa explodir dentro do teu cérebro nessa noite, para que você entenda. Eu gosto dessas reviravoltas da palavra de Deus, como uma montanha russa, nos levando aos altos e baixos. Entenda que lá fora existe toda uma estrutura para nos domesticar, mas a tristeza, ela vem quando você olha e vê que a religião também chegou, e a religião não está colaborando com a vida do homem de valor. O que é que muitas igrejas ensinam, queridos? O que é que os ministérios de homens estão ensinando por aí? O que é que os ministérios de homem estão ensinando para os homens das suas igrejas? Muitas das vezes a religião está ensinando os homens a serem simplesmente bons meninos, para que a gente não venha praguejar, para que a gente não venha beber, para que a gente não venha fumar. E se limita somente nestas coisas, nesses moralismos. E você vai vendo que a religião, ela está nos tornando entediado. Muitos homens entram e saem das igrejas entediados. Eles vêm no encontro de masculinidade para buscar ali a essência, a presença de Deus que mantém o homem de pé, para buscar de fato a essência de um coração selvagem, coração que pertencem à linhagem do Senhor da guerra. Você já parou para pensar que um dos nomes do teu pai é o Senhor dos Exércitos? Você já parou para meditar que um dos sobrenomes do teu pai, o teu pai, Jeová Tsevaote, é o Senhor da guerra, o Senhor da batalha? E é por isso que muitos homens não ficam nas comunidades, eles entram e eles vão embora, porque o culto se tornou simplesmente mais uma ferramenta para domesticar, para que ele seja simplesmente um bom menino. A nossa alma, ela anseia por paixão, ela anseia por liberdade, ela anseia por vida, e a religião não está convidando o homem a se relacionar com o seu pai. Esse é o problema. Quando a religião se torna simplesmente um código, quando a religião se torna simplesmente um manual de regras, olha, você não mais fuma, você não mais bebe, você não mais pragueja, você não mais vê pornografia, você para com essa masturbação. Olha, isso aqui é uma reunião de homens. Se você chegou agora, minha irmã querida, nesse ambiente aí, se você está aí nessa live, coloque isso para o seu marido ouvir agora, em nome de Jesus, para que todos esses demônios já saiam em nome do Senhor Jesus, e você tenha aí, redenção dentro da tua casa. Nós precisamos tomar cuidado, porque quando a religião vira somente isso, somente um código de moral, aí sim nós estamos caminhando de fato para um precipício. Por quê? Porque o que transforma de fato a vida do homem é a presença de Deus, é nós enxergarmos a presença de Deus, é nós enxergarmos a comunhão com o nosso Pai, é buscar de fato essa essência, é buscar essa essência de um coração selvagem, que é filho de um Deus todo-poderoso, o Senhor da guerra, o Senhor das batalhas. A religião não está convidando o homem para relacionamento com Deus, relacionamento de verdade, para que nós venhamos a ser fiéis à essência de filho. Olha, Deus tinha um plano quando Ele te criou, homem. Deus, Ele tinha um plano em mente, Gênesis 1:27, e se nós quisermos encontrar o nosso coração, nós teremos que encontrar esse plano, nós teremos que entender esse plano,
desvendar o plano de Deus, do que é que nós somos feitos, quem somos nós, para que é que nós fomos destinados nessa terra. Você entende isso nessa noite? Amém? Glória a Deus, eu creio que o Senhor Deus nessa noite está resgatando no nosso meio o chamado de muitos homens de valor. Eu creio que o Senhor Deus está, de fato, desvendando a verdadeira identidade, que nós não estamos reunidos numa igreja para fazer um clube, um Red Pill. Queridos, isso aqui não é Red Pill, que fique bem claro, que fique manifesto, que fique registrado. Nós não estamos aqui num clube de machistas, homens que detestam e que odeiam as mulheres. Pelo contrário, nós nos colocamos como muro de proteção. Em nome do Senhor Jesus, você que é casado, levante a sua mão bem alto e diga assim: eu nesta noite, em nome de Jesus, me coloco como muro de proteção ao redor da minha esposa, ao redor dos meus filhos, ao redor da minha casa. Aleluias! Glória a Deus, nós amamos as nossas mulheres, nós amamos as nossas esposas, nós estamos aqui para prover uma plataforma para que elas venham crescer, que elas venham voar, que elas venham avançar. Nós estamos aqui para nós juntos empreendermos uma grande aventura, a aventura do nosso chamado, a aventura do propósito, a aventura de um coração cheio da presença do Senhor, o nosso Deus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Vou falar com vocês sobre 3 respostas de Deus para nós nessa noite. Uma batalha para lutar, uma aventura para viver e uma bela para resgatar. E vou concluir orando com você. Então, fica entendido que a essência do homem é uma essência desbravadora. Não tem como, queridos. Não tem como você desconectar o menino disso. Ele é desbravador, ele é um herói, ele é altruísta. Ele deseja, ele quer uma batalha, ele quer um propósito. É disso que nós estamos falando. Ele quer um propósito. Todos nós, quando éramos crianças, nós brincávamos com as espadas ali. Às vezes um pedaço de vareta, um pedaço de graveto viravam uma espada nas nossas mãos, porque nós sonhávamos em ser como aqueles cavaleiros do passado. Eu cresci assistindo Star Wars, e a minha vida toda era brincando com meu primo, com meu irmão. Éramos Jedis ali, lutando com os nossos sabres de luz. Enfim, todos nós, desde criança, temos isso na nossa mente. Isso faz parte da nossa essência, desbravar. E quando você vê homens aí desbravando, lutando, empreendendo, arriscando, ali na empresa, expandindo, isso faz parte da tua vida, queridos. Isso faz parte da alma, da essência do homem. Desbravar, arriscar. Nós estamos sinalizando que existe muito mais que nós queremos nessa terra para viver na presença do Senhor. Todo homem foi feito para lutar uma batalha. Êxodo 15, e versículo 3, nós somos filhos do Senhor dos Exércitos. Olha, os garotos, eles ficam entediados quando a brincadeira não tem um elemento de perigo. Não é verdade? Se você não coloca um elemento surpresa, um elemento de perigo na brincadeira das crianças, eles vão se entediar. A vida toda, eu lutei com os meus filhos, brinquei com eles, dentro de casa, certo? E se não tem um elemento de perigo, se não tem um elemento assim, de heroísmo, de altruísmo, as crianças, elas vão ficar entediadas, elas não vão querer brincar. Mas quando uma criança brinca de guerrinha, ela está encenando um drama maior. Entenda isso com sabedoria. Sem essa parte profunda do coração, queridos, o que é que os aliados eles fariam quando eles invadiram as praias lá da Normandia, naquela época da Segunda Guerra Mundial? Pensa você, se não houvesse um coração de herói, se não tivesse altruísmo, se não tivesse de fato ali, um espírito de guerreiro, naquele momento, para libertar aqueles que eram vulneráveis naquele momento, o que seria daquelas pessoas? O que seria de vários homens, lá no passado, mulheres que estavam em situação terrível, quando Deus passou os olhos e Ele requisitou um herói, requisitou alguém ali para poder se levantar em prol do povo de Deus no tempo dos juízes? Era necessário que houvesse um homem com um coração valente. É disso que nós estamos falando. Guarde esta frase: a vida precisa que você seja ferozmente dedicado. Olha, dá esse recado para esse irmão que está do seu lado aí, diga para ele: a vida precisa que você seja ferozmente dedicado. Aleluia. Você precisa de uma batalha para lutar. Tem que ter garra. Tem que partir para cima. Isso não é somente um jargão aqui da Filadélfia, é algo que tem que estar na nossa vida.
tem que partir para cima. Você precisa de uma batalha para lutar. Lembre-se de Elias confrontando o sistema político, moral, corrompido, religioso daquela época. Lembre-se desse homem, ele estava se levantando, ele estava com a cabeça a prêmio por muito tempo, e de repente, agora ele se levanta, ele se encontra com o profeta diz para ele: o que eu fiz para você, para merecer tamanho castigo? Porque ele chega agora para o profeta e fala assim: vai e diga para o rei Acabe, eu estou indo confrontar o pecado dele. E agora aquele profeta fala assim: por favor, Elias, não faça isso comigo, eu sou o seu amigo, eu te ajudei nos seus momentos mais difíceis. Se eu chegar diante de Acabe e dizer que eu sei onde você está, eu serei morto, porque a sua cabeça está a prêmio. Mas Elias não está acovardado, Elias não está ali sentado num sofá, amolecido pelo videogame. Elias não está ali com a sua mão macia de acariciar o seu corpo. Elias não está ali, sentado ocioso, sem trabalhar, com aquela mão parecendo a pele de um bebê. Não, queridos, Elias tinha um coração valente. E ele vai até Acabe, ele confronta Acabe, ele destrona o espírito maligno que existia em Israel naquele tempo, por meio de um desafio, e Deus responde à oferta de um homem de valor com fogo. Deus responde, porque ali se posicionou um coração selvagem, um coração que comprou uma briga. É disso que eu estou falando. Eu não estou falando para você sair no soco com todo mundo, falando, lá na minha igreja, no Homem de Valor, ensinou que tem que ser valente, que tem que ser coração selvagem, que a guerra faz parte, da alma do homem. Nós estamos conferindo coisas espirituais com coisas espirituais nessa noite. Você precisa de uma batalha para você lutar. Parta para cima, vá para cima. É Abraão lutando pela família. Ele fica sabendo que Ló tinha sido preso. E o que Abraão fez? Já velho, ele foi se lamentar por acaso? Não, ele reuniu os melhores homens da sua casa e ele partiu para cima. Do lado de lá havia um inimigo, um oponente maior do que ele não teve medo, ele não se intimidou. Havia ali um coração que entendeu o seu propósito. Eu preciso de uma batalha, eu preciso de uma guerra, é a minha família. Eu não vou entregar a minha família nas mãos do inimigo, eu não vou entregar os meus filhos na mão de Satanás. Eu não vou entregar o meu discípulo na mão do inimigo, eu não vou entregar o Ló na mão desses perseguidores. Eu vou lutar e eu vou trazer eles de volta. Eu vou trazer eles de volta. É Davi defendendo o zelo do Senhor. Davi, um menino ainda, um rapazinho ali, que era apenas o rapaz da entrega, com aquele embornal cheio de queijo, parecendo um mineiro, chegando ali no arraial para levar a merenda dos seus irmãos, e de repente um bando de soldados acovardados assim atrás, e o Davi ele chega, pequeno. Eu fico imaginando ele já assim, com aquele bracinho assim, chegando todo cheio de marra. Quem é esse que ousa afrontar o Deus dos exércitos? Primeira vez que o termo aparece, e ele vai para cima e fala: não, eu vou defender o zelo do Senhor. Se não tem homem em Israel, eu vou me apresentar. Se não tem homem para defender o zelo do Senhor, eu vou para frente, eu vou para cima. E ele já vai, queridos, dizendo: eu vou até você, gigante, no nome do Senhor dos exércitos. Eu vou dar a tua cabeça. Ele já começa a falar todo o cenário. Eu vou dar tua carne para as bestas feras, eu vou cortar tua cabeça. Ele já parte para cima, queridos. Davi não tinha medo de uma batalha. Davi não fugia de uma batalha. Queridos, em nome do Senhor Jesus, resgate hoje este coração selvagem que você tem aí dentro de você. Eu não sei o que a vida andou fazendo com você nesse tempo. Eu não sei as coisas que vêm se abatendo. Talvez você esteja nesse ponto. Um homem doméstico, um homem atribulado, um homem acomodado, um homem que se conformou. Está bom do jeito que está bom do jeito que a empresa está. O casamento está mais ou menos, é assim vai ficar. Olha, está desse jeito, os filhos uma bagunça, filho nas drogas, deixa para lá, não é problema meu mais, ele já é grande. Em nome do Senhor Jesus hoje, Deus está despertando nesse lugar corações aventureiros, corações que vão entrar no terreno ali de Satanás, porque isso diz respeito a você. Você não vai mais correr de uma aventura, você não vai mais correr de um desafio, você não vai mais correr dos demônios. Quando cair endemoniado aqui, vai deixar as obreiras agarrarem agora e sair todo mundo correndo? Onde estão os homens dessa Filadélfia? Onde estão os homens de valor? Você vai para cima, você não vai mais fugir de uma batalha. Quando se apresentar aqui o aleijado, o coxo, o manco, o surdo, para receber na ponta do altar a cura que vem da parte do Senhor, você, homem, vai ser o primeiro a vir orar. Isso tem sido uma vergonha para a nossa casa. Muitas das vezes os homens tímidos, dizendo que não sabem orar.
Se você não sabe orar, queridos, é porque você não tem vida de oração ou porque você está em pecado, é matemático. Não existe outra solução. Ore, ora do teu jeito. Não é performance, é graça de Deus, queridos. Vem para cima, guerreiro. Olha para esse irmão que está do seu lado, diga para ele, vem para cima. Vai para cima, guerreiro. É com você que Deus está falando. Fala isso para ele. É você, meu irmão. É você. Deus não é menino de recado. Às vezes você está aí pensando, se fulano tivesse aqui para ouvir isso. Não, é você que veio. A paulada é para nós nessa noite. É para o nosso lombo. Amém? Segundo ponto. Olha, você não vai mais fugir de uma batalha. Nós precisamos de uma batalha para lutar. Somos os Elias desse tempo. Somos o Abraão, o Davi defendendo o zelo do Senhor. Mas nós precisamos também de uma aventura para viver. Você precisa de uma aventura. Você precisa de uma aventura. E mais uma vez eu quero deixar claro isso, porque isso está registrado. Rompa com os estereótipos. Rompa com o estereótipo. Isso aqui não é red pill. Tem muita gente aqui que nunca vai pilotar um caça. Tem gente aqui que nunca vai dar um tiro para cima. Não é? Tem gente aqui que não tem cabeça de animal pendurado assim, nas paredes. Esse aí foi o alce que eu matei, esse aqui foi, sei lá, o leão que eu cacei. Não é? Você não precisa ser um lenhador, é isso que eu estou querendo dizer. Vestir botina, camisa xadrez. Você não precisa cuspir, falar palavrão, mascar capim no canto da boca. Rompa com esse tipo de coisa. Olha, queridos, existe virtude quando você se senta com a tua perna cruzada lá no teu sofá para ler tua Bíblia na frente dos teus filhos. É disso que nós estamos falando, de uma masculinidade saudável. É disso que nós estamos falando, não é estereótipo aqui, nós não estamos pregando uma doutrina, um machismo. Eu quero que você entenda isso. Nós precisamos, contudo, de uma aventura para viver. O desejo pela aventura, o elemento do risco, ele está dentro de nós. Está dentro de nós. O desejo de enfrentar as forças das trevas, resgatar as vidas, é disso que eu estou falando, de uma aventura para viver. Então você não vai ser um caçador de problemas, você vai ser a partir de hoje um solucionador de problemas. Amém, queridos? Amém? E não importa, tem o clube da galera aí que gosta de ler, e que vai se assentar, intelectual, perninha tudo cruzada, lendo livro, e Deus está lá, são os homens de valor. Tem pessoas que estão ali, por detrás de uma mesa de trabalho, num escritório, no empresariado, empreendendo, desbravando com aventura, desbravando com intrepidez, desbravando com chamado, queimando a vida, gastando a vida, porque sabe que existem outras famílias que estão debaixo da sua cobertura ali naquele momento. Existem pessoas que estão nos seus trabalhos, tidos aos olhos desse mundo como trabalhos simples, mas aos olhos de Deus trabalhos preciosos, ali na mesa, ali reformando as casas, entrando dentro dos lares, uma lâmpada acesa queimando, assim como era João Batista, dando bom testemunho, amassando pão, embelezando as festas de família com as melhores comidas que foi oferecido por uma mão santa, decorando festa de casamento, não é assim? Preparando o ambiente para que a tipificação de Cristo acontecesse ali na hora do casamento, o noivo e a noiva, pregando de maneira testemunhal, simbólica, a beleza do Cristo e a beleza da noiva. Tudo isso, queridos, é valor. Tudo isso é valor. Você não precisa endoidar e sair por aí tomando anabolizante, se matando, falando palavrão para poder ser um homem. Você é um homem porque o Espírito Santo de Deus habita dentro de você. Você é um homem porque o Espírito Santo de Deus habita dentro de você, porque Ele te deu propósito, Ele ativou dentro de você um coração aventureiro. É para treinar, seja um aventureiro. É para cuidar da esposa, seja um herói. É para empreender, empreenda com bravura. É disso que nós estamos falando nessa noite. Você precisa ativar este coração de leão que está adormecido aí dentro. Esse é o resumo da pregação do dia de hoje. Uma aventura para viver. Lembra de Paulo cruzando os continentes para poder levar o evangelho? Não podemos dizer que aquele homem não era um aventureiro. Um homem intelectual. Paulo era estudado, um grande doutor da época. Abandonou tudo, abandonou os holofotes, as academias daquela época. Ele cresceu aos pés do melhor professor daquela época, abandonou tudo, refutou tudo para viver uma aventura em prol de vidas.
Aquele homem queria uma aventura para viver. Qual era a grande aventura da vida de Paulo? Queimar a sua vida até o último instante pelas almas que Deus tinha lhe dado. Aleluias. Olha, se você perdeu o desejo de aventura, se você não corre riscos, é porque você tem dúvida se tem aquilo que é preciso para empreender a jornada e acredita que irá falhar no teste. Você entende isso? Homem de valor. Quando nós perdemos esse desejo de nos aventurar, de correr risco, a gente está meio com o pé atrás, com dúvida. E aí? Será? E se eu pôr o pé e não tiver todas as ferramentas necessárias para poder avançar? E aí? Vou fazer igual Paulo? Vou partir para cima? E se eu não der conta? E se o Espírito Santo de Deus realmente não estiver comigo? As pessoas têm dúvida do chamado. E é por isso que ficam aí perdendo a oportunidade de se arriscar em prol das vidas. Não tenha dúvida do teu chamado. Não tenha dúvida da tua identidade. Não tenha dúvida do teu propósito. Você vai passar nesse teste em nome de Jesus. Sabe por quê? O sucesso da jornada é com Ele, não é com a gente. É com o Senhor. Ele só te convida. Vem, se ponha na brecha, se posicione. Lutem pelas suas casas, lutem pelas suas famílias. Deixa o sucesso da jornada com Jesus, que isso é com Ele. Amém, meu irmão? Glória a Deus. Por último, quero falar a respeito de uma bela para resgatar. O homem precisa de alguém por quem lutar. Neemias capítulo 4, versículo 14, diz assim: não tenha medo deles, lembre-se, o Senhor é grande e terrível. Lutem por seus irmãos, por seus filhos e por suas filhas, e por suas mulheres e por suas casas. Os homens são poetas apaixonados. Oh, glória. Amém? Posso ouvir um glória a Deus? Amém? Aleluia. Glória a Deus. Não é porque você é homem que você é chucro. Não é porque você é homem que você vai deixar de tomar banho, né? Que você vai se acomodar aí, virar um cascão da vida. Não. Homens são poetas apaixonados, os grandes desbravadores, generais. Poderia citar os nomes deles aqui, ó. Muitos que você conhece aí, que passaram ao longo desta história toda, são homens apaixonados, são homens sensíveis, homens intelectuais, homens amantes da sua esposa. Eu quero deixar bem claro que a mulher, ela não é a aventura. A mulher não é a aventura. Porque se a mulher for a aventura da vida do homem, o relacionamento não vai dar certo. Ele vai começar a cair, ele vai começar a ser destruído, ele vai começar a deteriorar. Essa é a palavra. Quando você coloca a mulher como uma aventura, para poder você atingir aquele alvo, botar mais aquela lá na sua lista, ou então subjugar ela debaixo de servidão, debaixo de opressão, então a ordem das coisas elas se invertem e o casamento começa a dar errado. Começa a dar errado porque a mulher se tornou apenas um objeto de uma aventura de um homem imaturo que não entendeu o seu propósito. É diferente. A mulher precisa fazer parte da aventura. Ela não é adjuntora. Deus colocou ela do teu lado. Deus tirou ela do lado do homem para estar lado a lado com ele, fazendo parte da aventura. E é por isso que a Bíblia diz: mulheres, sejam submissas aos seus maridos. A palavra submissão diz seguir a missão. E não existe como uma mulher seguir uma missão de um homem que não sabe para onde está indo. Se você deseja que a sua mulher seja de fato a adjuntora, se você deseja de fato que ela faça parte desta aventura, você precisa de fato saber para onde você vai. Para onde você está caminhando? Qual que é a tua missão? Como que ela vai se submeter, vai se colocar debaixo da missão se você ainda não descobriu qual é a tua missão de vida? Ela precisa fazer parte desta aventura, ser a prioridade na vida do guerreiro. Em resumo, uma mulher pela qual você dará a sua vida à semelhança de Jesus. Amém, queridos? Você entende isso? A mulher não é a aventura, ela faz parte da aventura. Se ela for a aventura, vai dar tudo errado. Se ela for a aventura, vai zangar tudo. Porque aí ela vai virar apenas mais um contatinho, mais um objeto, algo a ser explorado. Mas se ela é uma mulher de fé e coragem,
E se você se dispôs a dar a sua vida de fato, esta mulher é uma mulher pela qual vale a pena você empreender todas as batalhas dessa vida. Respeite, ame, caminhe do lado, honre, seja zeloso, seja um poeta apaixonado. Amém? Glória a Deus. Quero concluir com vocês dizendo a todos os jovens: busque no Senhor. Busca no Senhor. Se você, homem, ainda está solteiro aqui, cadê os solteiros aí? Levanta a mão. Levanta a mão aí. Eu vou falar agora, quem quer casar aí? Levanta a mão. Ah, não, aí não. Glória a Deus. Estão de solteiro aí, ó. Depois tem que orar para esses varões aí, em nome de Jesus. Não é? Olha, espere no Senhor, busque orientação na sua palavra. A palavra de Deus, ela é infalível, ela não erra. Ela contém para nós, ela traz para nós, ela é a palavra de Deus, a palavra viva e eficaz. Se você caminhar nesta palavra, é certo que você vai acertar, queridos. Isso é matemático. Se você se deleitar nos caminhos do Senhor, na palavra do nosso Deus, olha, de fato, haverá sim uma bela para você resgatar. Amém? Glória a Deus. Deus, Ele é o Senhor da guerra. E hoje, este primeiro culto, primeira celebração dos homens de valor desse ano de 2025, é um culto que fala sobre despertamento. Despertamento. Nós estamos aqui hoje num tempo de despertamento. Antes, homens acomodados, depois, homens furiosos. O que é ser um homem furioso? É um homem que entendeu o seu chamado, um homem que entendeu o seu propósito, um homem que entendeu a sua identidade, um homem que entendeu que tem um coração selvagem, assim como é o coração do nosso Abba, do nosso Pai, que é o Senhor da guerra, o Senhor dos exércitos. Um homem que entendeu que ele precisa viver nessa vida com uma missão, com um propósito. Não dá para ficar acomodado, não dá para ficar ali preocupado assim meio, será que eu vou arriscar? Será que eu vou avançar? Será que eu vou ficar nessa mesmice? A minha empresa está estagnada há quanto tempo e a pessoa não dá um passo para frente? A pessoa não tem ali força nas pernas para poder dar um passo adiante? Todos os grandes homens de sucesso, queridos, eles empreenderam uma jornada de heroísmo, um chamado. Eles queimaram, eles arriscaram. Consulte a história de grandes empreendedores, você vai ver, houve um momento que eles tiveram que arriscar, mas houve uma coisa também, eles nunca deixaram de trabalhar e de trabalhar com excelência. Eles trabalharam duro, eles empreenderam a jornada, eles não fugiram da guerra, não fugiram da batalha. Olha, a mulher, a tua esposa, a tua filha, ela espera que você lute as batalhas. Quando o perigo apresentar lá na tua casa, você não pode despetalar. Aí de repente os homens despetalam e as mulheres têm que oferecer o ombro para o homem chorar. O que é isso? Em nome de Jesus, não é? Aí a mulher fala, nossa, aí ela inverte toda aquela ordem ali familiar, a mulher vira uma mãe de um bebê mal resolvido. Ela deseja que você lute. Sua filha precisa de você, homem. A sua filha precisa de você vivo, forte, atuante, com um coração selvagem, para orientar, para guiá-la, para erguer muros de proteção. Nesta noite, eu sei que Deus está despertando o chamado de muitos homens aqui. Eu sei que Deus está ativando propósitos. Você passou muito tempo acomodado, chegou a hora de lutar. Chegou a hora de desenferrujar essa espada. Chegou a hora de levar para a forja novamente essa espada, para que quando você venha colocar os pés, levantar da sua cama logo de manhã, os demônios eles venham tremer e dizer, lá aí vem o perturbador, aí vem o arruaceiro, aí vem agora o caçador. Não é assim? Amém? Posso ouvir um arru aí? Aleluia, melhor que um arru, 3 arru, glória a Deus. Lutar pelos fracos, os órfãos e as viúvas. Ministério de Louvor, pode subir para a gente terminar junto aqui e orar. Glória a Deus. Esse culto é sobre chamado, esse culto é sobre propósito, esse culto é sobre a tua identidade. Você é assim, não adianta você fugir desta guerra, não adianta você terceirizar a tua obrigação, é você, homem.